No episódio anterior, recebemos os documentos e pegamos autorização para navegar nas águas de Montenegro. Saímos de Tivar rumo a Kotor, uma cidade turística no único fiord do Mediterrâneo. Nosso objetivo era testar o Shogun fora da marina para ver se precisava de mais algum reparo e, é claro, curtir o barco. Antes de continuar, gostaria de pedir que você curta e comente o vídeo. Isso ajuda o canal a crescer e nos motiva a fazer cada vez mais vídeos. Também gostaríamos de agradecer a todos os nossos apoiadores que tornam o canal possível graças ao financiamento coletivo. Se você quiser fazer parte desses apoiadores, acesse nosso Patreon e seja mais um apoiador a partir de $1 por vídeo. O link está na descrição deste vídeo e se você tiver dúvidas de como fazer, manda uma mensagem pra gente. Finalmente chegou o dia da gente velejar. Aqui dentro já tá tudo arrumado. Hoje também que a gente descobre o que que cai, o que que não cai, o que que balança, o que não balança. E bora! Que esse barco traga muitos momentos maravilhosos pra gente. E essa é só a primeira velejada de muitas. Betinho já preparando as coisas pra sair. Felicidade! Ai, gente, que delícia! Tudo certo, saímos da vaga, foi super tranquilo. E a emoção, ó. I can't get up alone, too heavy on my own. The world is moving. Por enquanto, sem vento, estamos com o Renato, do Faria, Renato e a Cassi. Infelizmente fomos sem vento apenas no motor por aproximadamente 1 hora de navegação. Mas valeu o teste, principalmente de ancoragem graças aos ventos fortes da madrugada. A gente tá chegando em Kotor, é uma gracinha, parece a cidade. A sensação, mesmo que a gente não tenha velejado, mas a sensação de sair da marina é surreal. Assim, você se sente livre de novo, né? Eu falei, nossa, Beto, minha energia, assim, renovou. Só de ficar aqui no mar, de sentir essa brisa, sentir o sol. É bom demais. Primeiro passeio de muitos. Aproveitamos também para visitar a cidade murada de Kotor, que é Patrimônio da Humanidade da Unesco. Começando a caminhada, já morrendo, né, Betinho? Forget how much it takes. No reasons left behind. Bom, acabamos o passeio, acho que na hora certa, porque ela tem uma fila pra entrar. Pra entrar a gente pagou 8 euros, mas vale a pena. Uma visão maravilhosa, muito bacana. A recompensa. Que só vendo eu ir nas lojinhas. So keep me hanging on, and I will run across the rivers, anywhere with you. I won't give up, I'll take my chances, and I will follow you. Foi a primeira noite na âncora aqui, foi uma noite até meio agitada. Entrava umas rajadas de vento. Então o Beto acordou bastante. A gente ainda não tá acostumado com a âncora que a gente tá. E aqui também para navio. O pessoal coloca uma bola preta na proa, que é pra indicar que você tá ancorado. Para os navios, a hora que eles chegarem, eles saber quem tá ancorado e quem não tá. A Baía de Kotor é a principal, assim, náutica, tanto que temos hoje 2 vizinhos, 2 navios gigantes. E quando a gente chegou também, tava cheio de veleiro aqui. Agora tá com menos porque esses dias foi bem complicado, teve uns ventos bem fortes. Estamos bem no final do fiord, é como se fosse o saco do Mamanguá em Paraty. Então quando entra o vento, ele também canaliza e fica bem mais forte. O cara agarrou, foi parar em cima do muro ali. Tá lá, ó, em cima da...
Tá vendo? Não dá pra ver muito bem. Tá tranquilo. Bem tranquilo. Ó, o Renato tá ali. Ele já mudou de lugar. Esse barco aqui também já mudou de lugar. A gente também já mudou de lugar. Foi um pouco mais pra frente. Que ali atrás tem uma mureta. Aquele barco garro. Ó, então a gente mudou de lugar porque a gente estava bem próximo aqui dessa margem aqui. Então, para dar mais cabo, a gente colocou o barco mais pra frente. Eu já sei como é que é cozinhar com o barco, né? Porque tá praticamente igual. Eu tava lá na âncora com o controle do guincho na mão. E aí a gente fez toda a parte normal, não sei o que. E eu ainda pensei, nossa, que estranho, né? O fio sai do lado de bombordo e a caixinha fica do lado de boreste. Eu falei, nossa, né, que nada a ver, o negócio passa pelo meio do caminho. Mas tudo bem, e coloquei dentro da caixinha. Aí depois o Beto foi lá pra amarrar o cabo, não sei o que. E aí ele viu que tava tudo quebrado. Daí ele falou, Thaís, o que você fez? Eu falei, ué, coloquei dentro da caixinha. Daí ele falou que tinha um gancho, mas que eu não conhecia. Então eu só fiz a mesma coisa que eu já tinha visto, mas tava errado, porque a gente não tinha saído com o barco e o Beto também não tinha colocado no lugar certo até então. E agora o Betinho tá aqui tentando consertar pra variar as coisas. O cabo. Nossa, cortou em pedacinho, olha Vários isso. pedaços, tem mais um lá na frente, que é o cabo que tá ligado no sistema. E aí eu vou ver se eu emendo esse aqui no cabo lá e corto um pedaço, deixo um pedaço pra fora. Ou se eu pego esse aqui e ponho direto aqui pra ser uma emenda a menos. Olha aqui a cidade. E aqui a lua nascendo atrás do morro. Gente, tá muito lindo ao vivo, vocês não têm ideia. Dia de chuva, a noite foi agitada, mas nem tanto. E aí a gente acordou e começou a encontrar um vazamentozinho. Estamos com o motor ligado para carregar as baterias, enquanto a gente ainda tá sem painel. E os vazamentos. Ó, tem vários furinhos, vários. A gente acha aquela tecla, porque não tem outra coisa. Aqui a madeira que tampa. Achou mais goteira, Betinho? Nossa, vai ter que tirar a janela? Só a capa da janela. Porque tá vazando aqui pelo lado e aí tava escorrendo. Até que a gente viu no chão e começou a procurar. A gente achou goteira aqui dentro do banheiro e aqui dentro do quarto. E aí a gente descobriu que o cara colocou a teca, ele furou o convés, né, e passou aqui. E nesses lugares tinha um buraco de parafuso, de prego. E agora a gente tá tampando eles. O Shogun do Brasil, ele veio pra cá. Então a gente tinha problema com o Shogun, com a luz de top. E seguimos com o problema aqui também. Ela tá meio que com Osmar. E também aqui, ó, o leme, a gente também tinha que amarrar quando tava ventando muito. E aqui também tem que amarrar. Cada vez a gente vê mais semelhanças de um Shogun pro outro. Então vamos em terra, ver se a gente acha uma lâmpada para consertar. Precisamos comprar mais cabos para amarrar as coisas em dia de vento. Sigo com o meu paninho pro bote e vamos a remo, porque ainda não temos motor de popa. É bem bacana poder parar perto da cidade. A gente achou que não ia conseguir, porque normalmente quando é um lugar bem assim turístico, bem estratégico, normalmente você tem que pagar para ancorar. Pelo menos isso que a gente ouviu, mas aqui não teve que pagar, o que a gente ficou contente. A cidade é muito fofinha, ela tem todo o estilo medieval, porque ela foi uma colônia de Veneza durante uns 400 anos. Então ela tem todo o aspecto de Veneza, tem o mar passa por baixo assim da muralha. Um dia aqui é super suficiente, 2 dias para você conhecer a cidade. O principal é a cidade antiga, que foi onde a gente subiu no castelo de San Giovanni, que são os 1350
degraus que a gente subiu, mas valeu muito, porque você tem a visão do fiord inteiro. É maravilhoso, você vê tudo de cima, assim, é sensacional. Decidimos conhecer mais lugares pela Baía de Kotor antes de voltar para a marina, mas na hora de sair tivemos mais uma surpresa na âncora. Um cabo. Que maravilha, Beto! Lucky Day! Nossa! Tem umas gosmas em volta. Que nuggets! Call it off, let it go, all for nothing. I should have known. I made mistakes, crashed and burned, so many chances, no time to love. Saímos de Kotor com destino a Rizan, ao extremo norte da Bahia, uma cidadezinha bem pequena, mas como o mar estava calmo, aproveitei a ajuda do Renato para subir no mastro, verificar a luz de top que queimou e o sensor de vento que quebrou. E essa aqui é a Ilha de Pedra, que é onde tem a igreja que é Nossa Senhora do Lago. Então ali a gente tem a Ilha de São Jorge e aqui a Ilha das Pedras. Chegamos agora em Rizan, onde o Renato e a Cássia estavam. E tá tudo bem tranquilo, olha o mar, que delícia. Piscina, depois de dias agitados. Todas as cidades aqui são pequenas, mas todas têm uma estrutura bem bacana. A gente desembarcou aqui o botinho num pierzinho. E agora eu quero ver pra gente voltar, porque começou a ventar. Estamos saindo aqui de Rizan, onde a gente deixou o Renato e a Cassi. A gente deve voltar para encontrar com eles antes de ir embora. E agora a gente vai resolver os problemas que a gente detectou durante esses dias fora. A gente vai ver sensor de vento, vamos ver a lâmpada de top, vamos ver corrente, vamos ver mais uma âncora. Nossa âncora aguentou muito bem durante esses ventos, mas é sempre bom ter duas, caso aconteça alguma coisa com uma. Então, vamos aos afazeres. Conseguimos o contato de um cara que teria um sensor de vento para nos vender. Marcamos de nos encontrar em Bauzice, mas chegando lá o cara sumiu e não nos atendeu mais. Mas aqui dentro Vai ter hambúrguer, vai ter hambúrguer. Faz tanto tempo que eu não como hambúrguer. Hambúrguer, queijo, bacon, cebola, tomate, yummy! Is this faded now? Então voltamos para a marina abastecer de água, recarregar as baterias para no dia seguinte seguir a Budva, uma cidade super agitada e a nossa primeira velejada que você vai ver no próximo episódio. Agora eu vou mostrar pra vocês o nosso power bank. O pessoal fica andando, né, com aqueles carregadores, celular, portátil, tudo. A gente também tem o nosso, mas o nosso é um pouco diferente. É o nosso power bank. Nós temos 3 destes. Então agora a gente está carregando o nosso carregador portátil para sair de novo. Temos mais um aqui e mais um lá na proa. Viu? Inovação, né, Betinho? Super Power Bank. Se você gostou, curta, comente e compartilhe esse vídeo. Abraço e bons ventos.